Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Eu sou o professor Wallace Magri, estou aqui novamente para tratar de temas relevantes à comunidade jurídica e à sociedade em geral, dessa vez tendo a grande honra de ter aqui no EducaJus Curso a presença do desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, para tratar um pouco da vida profissional, dessa carreira bonita, né, que é desenvolvida na magistratura pelo nosso professor, e também para tratar de temas relevantes de direito constitucional, notadamente o tema da dignidade da pessoa humana. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco no EducaJus Cursos para brilhantar ainda mais, né, a comunidade acadêmica com seus ensinamentos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu caro Wallace e a EducaJus pela oportunidade, porque sempre bom a gente ter contato com as pessoas que se interessam pelo direito, pelas pessoas que vivem na nossa sociedade brasileira. É sempre bom ter contato. Eu que agradeço e estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. Considerando que alguma parte ou boa parte dos nossos ouvintes, o pessoal que acompanha nosso canal, é formado de estudantes e jovens advogados, é sempre bom conhecer um pouquinho de perto a trajetória, né, e os passos de uma carreira tão brilhante como a do senhor, que é desembargador do tribunal. Conta pra gente como foi a sua trajetória na vida jurídica, por favor. Na vida jurídica, minha trajetória ela é bastante, para mim, importante, né? Eu sou formado em 1979, na Universidade de Taubaté, de onde eu sou, e advoguei muito pouco. Eu era advogado de autarquia municipal, portanto, sempre no setor público, e acabei entendendo que a carreira da magistratura era a minha vocação. Aliás, desde o primeiro ano de faculdade já pensava isso. E em 1985, fui aprovado no concurso da magistratura, passei por várias comarcas do Estado, e em 2005 cheguei no Tribunal de Justiça. Então, eu estou na carreira há 35 anos. Uma carreira muito espinhosa, que dá muito trabalho, é evidente que é muito boa, nos dá uma segurança para trabalhar, é possível a gente desenvolver nosso intelecto praticamente todos os dias, porque o processo é uma atividade intelectual, né? Verdade. Então é uma carreira muito boa para aquele que tem interesse e para aquele que gosta de estudar e ler. É uma carreira que compensa, embora o mundo jurídico hoje seja muito difícil, que nós vivemos num país, infelizmente, em que a insegurança jurídica, na verdade, parece que se pauta todos os dias. É verdade, e cada vez mais, até por conta da própria habilidade, imagino eu, penso eu, que o magistrado deve ter para a condução dos casos, e ainda mais interessante o senhor haver dito que entrou antes, né, da Constituição de 88 na área jurídica e foi aprendendo, eu imagino que seja isso, né, a incorporar as questões principiológicas, constitucionais no seu cotidiano, na sua atividade de magistrado. Como é que foi esse processo até hoje, como isso funciona? Isso é verdade. A Constituição de 88, ela deu uma nova visão para nós, operadores do direito, para todos, né, para o advogado, para o delegado de polícia, para o magistrado. Por quê? Porque ela deu uma importância vital ao ser humano. Enquanto a Constituição de 67, que era boa, mas ela colocava os direitos fundamentais no artigo 153. Essa Constituição que nós temos hoje, ela já colocou no artigo 5º. Então ela já colocou o ser humano brasileiro, independente de sexo, de idade, como o ponto principal. O Estado tem que servir o ser humano, né? Existe uma frase muito importante do Joe Kennedy, que fala que a gente não deve perguntar o que o Estado faz para a gente, mas o que a gente faz para o Estado. Mas isso tem que ser interpretado. Não é simples assim, né? Nós pagamos nossos impostos, nós elegemos nossos governantes, então o Estado tem que dar um respaldo para o cidadão. E Joe Kennedy falou, os Estados Unidos da América do Norte, nós somos o Brasil, nós não podemos fazer comparação. Agora, se me permite, meu caro Wallace, é o seguinte, a Constituição de 1988, ela dá ênfase à chamada dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República. Ela é como se fosse um princípio de que todos os outros decorrem. Porque a dignidade da pessoa humana tem que ser observada sempre. Não é dignidade de quem está preso, é dignidade de quem está na rua também, de quem está embaixo da ponte, a dignidade do trabalhador, a dignidade de todas as pessoas. Isso é muito interessante, porque realmente acaba permeando, né? Eu sou advogado há 20 anos, senti muito também a presença alguns dizem isso, da constitucionalização do direito civil, não só do direito penal, mas essa questão da dignidade permeando vários debates, né, de assuntos do direito e trazendo essa questão cada vez mais premente da dignidade, tornando talvez o debate jurídico menos lógico, sistemático e mais centralizado no ser, na pessoa, né?
E isso também é alguma coisa que eu fui sentindo no decorrer da minha atividade, que começou em 99 e vem sendo desenvolvida até hoje. É exatamente isso, meu caro. O que aconteceu no nosso Brasil? A Constituição, que era, entre aspas, um documento desconhecido, de 88 para cá ela passou a ser um documento conhecido. Todos falam em Constituição. Parece aquela obra de La Salle, que La Salle fala que nos botecos as pessoas estão falando de Constituição, mas isso na Alemanha lá. E aqui hoje todo mundo fala em Constituição, porque se tornou um documento conhecido exatamente por isso. Por colocar o ser humano no ápice. Por expressar que a dignidade da pessoa humana é fundamento. Então, o direito civil veio para a Constituição, o direito penal veio para a Constituição, até o processo está na Constituição. Então está tudo na Constituição. Se nós tivermos uma Constituição que seja cumprida pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cumprida, com certeza a vida da população será melhor. Por quê? Porque o direito infraconstitucional vai ser cumprido. Perfeito. E se o senhor pudesse dar um conselho, principalmente para os jovens advogados, para os advogados atuantes, uma coisa que às vezes até nas decisões, eu sou um advogado que gosto muito de começar os processos lendo os votos dos desembargadores, porque acho que esse direito dos tribunais cada vez mais é um direito que inspira não só o magistrado da primeira instância, mas também o advogado, como que ele vai seguindo esses caminhos, para que a gente tenha um diálogo que fala a mesma língua. Porque senão eu vou falar de uma maneira XY que acaba não sendo um caminho que já é uma tendência dos tribunais. Então, acho que esse diálogo ele acaba ficando mais rico se nós pudéssemos sempre antecipar um pouquinho o que os desembargadores vêm pensando a respeito disso tudo. E às vezes eu penso que em muitos votos eu vejo ali uma advertência, no bom sentido, né, dos desembargadores, dizendo para os advogados tomarem cuidado para não banalizar também um instituto que deveria ter tanta relevância, não mal utilizá-lo à torta direito. Será que o senhor poderia dar de leve assim, uma ideia, né, do cuidado a ser invocado esse tipo de instituto? O que a gente pode falar, Wallace, e pensar é o seguinte: o direito não é simplesmente a leitura de textos legais. A gente aplica o texto legal para preservar um direito que existe fora do mundo das leis, na verdade. E se fala muito em dignidade da pessoa humana, em direitos fundamentais, mas isso acaba sendo banalizado, né? Todas as vezes que se fala em direitos humanos, a maioria pensa em quem está preso. Mas não é em quem está preso. Direitos humanos são para todas as pessoas. O nome já diz direitos humanos. Dignidade da pessoa humana não é para quem está preso. São para todas as pessoas, aqueles que estão livres e aqueles que estão presos. Então a dignidade da pessoa humana é um fundamento que precisa ser muito estudado, precisa ser muito bem entendido. Não é tudo que se faz que vai afetar a dignidade da pessoa humana, né? Então quando alguém é preso por uma ordem judicial, não está afetando a dignidade da pessoa humana. Está, sim, cumprindo uma ordem fundamentada na Constituição, né? Se me permite até sair um pouquinho, é a banalização que se deu ao dano moral. Tudo é dano moral hoje. Não é, tudo não é dano moral. Muitas coisas são aborrecimentos do dia a dia que nós temos. Desde que a gente acorda, que a gente vai dormir, na vida, em sociedade, nós temos aborrecimentos. Mas nem isso é um dano moral. Então, cada caso tem que ser visto e cabe aí ao advogado, ao magistrado, ao membro do Ministério Público, ao delegado de polícia verificar. Aqui está afetando a dignidade da pessoa humana, isso aqui é dano moral, para poder dar andamento à vida social. O advogado é extremamente importante, porque, na verdade, ele é a primeira pessoa em quem um ofendido, de modo geral, procura. Então, ele tem que ter ética para dizer para a parte: olha, essa pretensão sua não vai ter solução, que você espera. Tá certo? E passar para ele a verdade. Não simplesmente ingressar com uma ação pensando numa possibilidade remota para um resultado financeiro. Isso é importante. Isso é muito importante, até a dignidade da própria advocacia, que já vai, desde o começo, orientando até pedagogicamente, didaticamente o cidadão sobre a relevância de se levar um caso às instâncias judiciais, para ver se é isso mesmo, se tem realmente essa necessidade, e a partir daí o advogado já ajudar a colaborar efetivamente com a administração da justiça, conforme artigo 133 da Constituição Federal. Caso contrário, a gente banaliza algo que é muito relevante. E até por falar nisso, aproveitando até para falar sobre a sua colaboração aqui com o EducaJus Cursos, uma coisa que eu falo muito também, né, para nós podermos entregar para os cidadãos um conhecimento sobre direitos fundamentais, garantias. O direito ele vive muito do processo histórico que nos revela.
e o estudo dos clássicos, principalmente, né, dos iluministas, dos autores franceses, que eu sempre li com muito carinho, né, o Contrato Social de Rousseau, o Espírito das Leis de Montesquieu. Então, todas essas obras, ainda mais em épocas de relativização de tudo, né, nós entendemos que há princípios que são inalienáveis, que são princípios que fundamentam o Estado, e contra todos e tudo nós lutaremos. Eu acho que esse tipo de fundamento dá ao advogado, ao magistrado, muito mais certeza sobre aquilo que ele está lutando e a dignidade do exercício da nossa profissão. O senhor concorda com isso? Fala um pouco do seu curso para a gente. Eu concordo, sim. Eu sou um apaixonado por Montesquieu. Né? Gosto muito da história da Revolução Francesa pelo resultado que nos trouxe. E eu até sustento que Montesquieu, quando faz a chamada separação dos poderes, ele tem que ter um fim para isso. Não foi simplesmente uma separação por separação. E o fim é a dignidade da pessoa humana. Porque eu tive a felicidade de traduzir Montesquieu numa obra que eu acabei fazendo com diversos alunos. E nessa tradução eu encontro lá: tudo estará perdido se o poder se concentrar numa mão de uma só pessoa ou de um só grupo. Mas por que estará perdido? Porque nós vamos cair numa ditadura. Então Montesquieu, ele, embora não fale isso, mas ele pensou sim na dignidade da pessoa humana. Então os clássicos, Montesquieu, Rousseau, como você falou, que diz que quando nós ingressamos no corpo social, nós deixamos alguns direitos para fora, mas adquirimos outros, são obras fundamentais que nós devemos sempre ler e estar atento, porque são obras atuais. Né? La Salle, que é a essência da Constituição, são obras atuais, que são obras atemporais, que sempre a gente deve socorrer. E eu me socorro sempre. Muito bom. Das obras antigas eu me socorro sempre. Nós temos aí infindáveis autores hoje, autores muito bons que devem ser observados, mas as obras clássicas no mundo do direito não podem ser esquecidas, porque elas dão suporte para o nosso conhecimento da vida atual. Exatamente, conhecer o passado para poder também viver no futuro, predizer o que pode acontecer, mas sempre com essa sustentação que é a razão de ser do direito. E aí fica o convite, então, para vocês conhecerem os nossos cursos, notadamente o curso do professor, para você remontar essas épocas dos clássicos, Rousseau, que é o curso, né, professor, que o senhor está falando aqui, sobre constitucional, né? Constitucional livre, mas vinculado a Montesquieu e dignidade da pessoa humana. Montesquieu, desculpe-me, e a dignidade da pessoa humana. Então fica o convite para todos vocês acessarem. É um prazer ter um desembargador dessa envergadura para conversar aqui com a gente, para vocês também enriquecerem e que sirva de inspiração, né, para que vocês vejam como pode ser bonita a carreira jurídica, desde que tenham aí o empenho necessário para trilhar o seu caminho. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, a porta sempre estará aberta para o senhor. Muito obrigado mais uma vez. Deixa aí um recado final. Eu que agradeço, Alisson, o convite de estar aqui. É realmente um prazer. Eu gosto desse contato com as pessoas, porque a gente também sempre aprende, né? Verdade. Sempre aprende. E o recado que eu posso dizer é o seguinte: o estudo do direito ele é diário. É diário. O direito está na nossa vida antes da gente nascer, porque ele garante o direito do nascituro. Quando a gente morre, tem que fazer inventário do testamento. Então não tem como fugir do direito. Mas o direito de uma outra forma, não somente o texto legal, o direito próximo da justiça. O direito que deve estar na nossa vida todos os dias. Se a gente for justo, nós vamos observar as regras jurídicas. Estudem, que é vantajoso. Um abraço a todos.